Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, apesar desse momento difícil que a gente tem enfrentado. Meu nome é Mirella, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada da UF. Bom, agora nós vamos refletir um pouco sobre as questões sociais envolvidas nessa pandemia do Covid-19 aqui no Brasil. Então, eu intitulei minha palestra como Covid-19 no Brasil, reflexo das desigualdades sociais. É um tema muito amplo, muito complexo, que daria para a gente aprofundar muito, mas como o tempo ele é limitado, eu optei por levantar algumas questões que são válidas para que a gente reflita nesse momento que a gente tem vivido. Bom, então a primeira questão que eu levantei aqui para que possamos refletir é em relação à distribuição dos serviços básicos, que aqui no Brasil ela não é homogênea. Por exemplo, o Brasil ele é um país gigantesco, e cerca de 22% dos municípios brasileiros eles possuem menos que 5.000 habitantes. E muitos desses municípios eles não apresentam nem leitos hospitalares. Outra questão é em relação à regionalização do sistema de saúde. Então, o que acontece? Se determinado sistema de saúde de uma cidade ele tiver uma sobrecarga de pacientes, ou seja, se ele tiver todos os seus leitos hospitalares ocupados, esse sistema de saúde não vai conseguir atender toda a demanda de pacientes. Então, por exemplo, aqui em Lavras. Aqui em Lavras recebe pacientes das cidades vizinhas, por exemplo, Perdões, Ribeirão Vermelho, dentre outras cidades. Se o sistema de saúde daqui de Lavras tiver todos os seus leitos hospitalares ocupados, a cidade não vai conseguir nem atender os infectados daqui da própria cidade e nem das cidades vizinhas. Outra questão é em relação à distribuição de leitos e médicos, que também não é homogênea no Brasil, como também não é a qualidade do serviço. Aqui no Brasil, todos os anos acontecem várias mortes que são evitáveis. E muitas dessas mortes ocorrem devido à baixa atenção da qualidade do sistema de saúde. Infelizmente, apesar de aqui no Brasil a gente ter um sistema de saúde que é invejado em todo o mundo, aqui no nosso país ele é totalmente desvalorizado. E outra triste realidade é em relação ao acesso à água. Muitos brasileiros eles não têm acesso à água. Então essas pessoas elas não conseguem cumprir nem a primeira recomendação do Ministério da Saúde, que é lavar as mãos com água e sabão. Bom, outra questão que vale a pena a gente refletir é em relação ao distanciamento social e o isolamento de infectados, que essa é uma medida que não é possível para todas as pessoas, principalmente quando a gente leva em consideração as populações de periferias, que são pessoas que moram em casas que apresentam apenas uma saída de ar, que comportam 4, 5 ou mais pessoas em um pequeno espaço, talvez 12 metros quadrados. E outra questão que vale a pena ressaltar é que muitas dessas pessoas elas não conseguem cumprir totalmente o distanciamento ou o isolamento social, não é porque elas não querem, não é porque elas são ignorantes, mas é porque elas precisam trabalhar para que elas consigam, no dia seguinte, comer o pão. Então, o pão que elas comerão no dia seguinte depende do trabalho que elas vão realizar no dia de hoje. Então, para essa parcela da população, a gente vê que o home office, que tem sido cada vez mais implementado, ele é inexistente, porque para essa parcela da população não existe emprego que seja compatível com o trabalho remoto. Então, esses impactos diferenciados segundo os grupos sociais, somados a uma redução do financiamento do sistema de saúde, juntamente com uma má administração do dinheiro público destinado à saúde, acaba gerando um total descompromisso com a vida da população. Então, essa política de desinvestimento, de desinteresse e de descompromisso que acaba, infelizmente, determinando a vida e a morte dos nossos cidadãos. E é por conta disso que a gente vê notícias como essa que eu coloquei aqui embaixo, que em vez da idade, a classe social passa a definir quem morre de Covid no país. Foi uma matéria que eu vi no site da UOL, em que foi realizada no estado de São Paulo, em que eles viram que as cidades mais vulneráveis eram as mais afetadas pelo Covid, infelizmente. E outra realidade, né, que é uma realidade já existente no nosso país, que é em relação ao desemprego.
e que a gente tem visto que tem se acentuado muito nessa pandemia. E é por conta disso que a gente vê notícias como essas. Eu coloquei aqui apenas 2 exemplos, que a pandemia fez 1 milhão de brasileiros perderem o emprego em maio, segundo o IBGE. A pandemia aniquilou 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil. Então, essa é uma realidade que é muito triste, né? Onde a gente vê que muitas pessoas têm perdido seus empregos, muitas pessoas que são autônomas, que trabalham por conta própria, não têm podido trabalhar. E isso é uma realidade muito triste, que me dói só de pensar. Mas, em contrapartida, a gente também vê notícias como esta aqui. Esse foi um relatório publicado pela Oxfam, que, segundo esse relatório, os bilionários brasileiros enriqueceram 176 bilhões durante a pandemia. Então, nessa pandemia, a gente vê mais essa desigualdade sendo acentuada. Se de um lado a gente tem mais taxa de desemprego, mais pessoas que não têm podido trabalhar, de um outro lado a gente vê que as pessoas mais ricas têm se enriquecido mais. Bom, então já não nos resta dúvidas de que essa pandemia ela acentua ainda mais as desigualdades sociais que já são existentes no nosso país. E por conta disso, os direcionamentos tomados pela iniciativa pública, eles devem fortalecer políticas públicas que enfrentem essas desigualdades de forma mais justa, com o intuito de assegurar a atenção ao direito básico de saúde para todos. Porque, infelizmente, a gente tem visto que as populações mais vulneráveis, elas são as mais afetadas pelo Covid-19 no Brasil, e é triste ver que essas pessoas elas têm sido vítimas da omissão do governo. E quando surgiu o primeiro caso de Covid, o governo brasileiro deveria ter feito um planejamento para enfrentamento dessa pandemia de forma a levar em consideração essas desigualdades que já são existentes no nosso país, para que essa população não seja ainda mais afetada. Bom, então, para finalizar, eu coloquei aqui essa frase e essa foto, que foi uma publicação que eu vi no Facebook e que mexeu muito comigo. Não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar, alguns em iates, outros em lanchas, outros em coletes salva-vidas e outros nadando com todas as suas forças. Então é realmente muito triste ver que nessa pandemia, aquelas pessoas que já sofrem com várias desigualdades sociais, elas têm sofrido ainda mais. O desejo do meu coração é que nós possamos nos tornar seres humanos cada vez mais humanos. Eu li uma vez num livro que as estatísticas, os números, porque as notícias a gente vê que 1.000 e tantas pessoas morreram de um dia para o outro, elas têm se tornado mais insensíveis, porque a gente só vê número, a gente não olha o que tem por trás desses números, né? Quantas pessoas que perderam suas vidas e talvez perderam as suas vidas porque não tinham vaga no hospital. Então isso é realmente muito triste. Eu queria agradecer imensamente a atenção de vocês, desejar a todos uma boa noite e muito obrigada.